Meu nome é Clarice, eu sou do primeiro período da turma MA e eu venho trazer um caso clínico de uma mãe e um bebê da cidade de Caruaru, Pernambuco, um bebê do sexo masculino de 1 ano e 3 meses, chamado Enzo. E essa mãe, ela se queixava que Enzo, ele tinha perdido peso com o passar dos meses. Ele tinha perdido um peso sem explicação, tendo visto que o bebê se alimentava muito bem. Ela me argumentou que as fezes dele atualmente estavam apresentando anormalidade, ele estava tendo alguns episódios de diarreia. E eu indaguei a mãe a respeito da dieta do bebê, se ele ainda era lactante, se ele tinha feito o processo de introdução alimentar. E ela me respondeu que sim, ele tinha começado um processo de introdução alimentar, inclusive um pouco mais severo. Ela falou que ele estava começando a consumir alimentos derivados do trigo, alguns cereais. E eu atentei que talvez pudesse ser doença celíaca, que talvez o bebê pudesse ter intolerância ao glúten. E aí, fui fazer um exame físico no bebê, tendo em vista que um dos sintomas da doença celíaca é desconforto abdominal. E aí eu fui, apalpei a região abdominal do neném e percebi que ele reagiu com desconforto, ele se contorceu, em seguida chorou. E eu atentei que seria mais um sintoma para a doença celíaca. Apontei para a mãe o que seria talvez o meu diagnóstico, mas eu não pude fechar o diagnóstico ali, né? Então, eu pedi para que a mãe reduzisse o consumo de glúten nessa dieta do bebê, ou eliminasse, se possível fosse, e observasse como o bebê iria reagir, como o Enzo iria reagir a essa mudança alimentar. Em seguida, eu pedi para que ela me trouxesse, numa próxima visita, um exame sorológico, testes sorológicos, para ter essa comprovação de fato, se ele seria um paciente com doença celíaca ou não. E aí, 1 mês depois, a mãe me retornou com os exames e ela me relatou que a pausa que ela fez no glúten gerou uma resposta positiva no bebê. Ele passou a ter fezes normais, pouco ou nenhum episódio de diarreia. E ela me comentou que os exames sorológicos tinham chegado. Abri, averiguei os exames e percebi que o bebê realmente tinha testado positivo para a doença celíaca. E aí eu pude fechar o diagnóstico de que realmente a criança tinha intolerância a glúten e, em seguida, transferi a paciente, né? Pedi para que a paciente, a mãe do bebê no caso, fosse encaminhada para um nutricionista especialista no assunto, para que ela pudesse ter o maior controle do que o bebê poderia ou não comer nessa fase de introdução alimentar, sem prejudicar a fase de crescimento importantíssima dele, que é essa primeira infância. Então, a mãe seguiu o meu conselho, passou para o nutricionista e eu recomendei que ela me visitasse semestralmente para a gente avaliar como o Enzo estaria em relação à nutrição e o processo de desenvolvimento.